Tem notícia quente mexendo com o torcedor do Vasco da Gama e ela chega com aquele misto de empolgação e preocupação que todo mundo conhece bem. Ao mesmo tempo em que o clube enxerga a chance de fazer uma venda histórica, também começa a bater aquela sensação de que pode estar se despedindo de um dos seus principais nomes da temporada. E quando o assunto envolve Andrés Gomes, a coisa ganha ainda mais peso, porque o que esse cara vem jogando não é pouca coisa. A trajetória dele até chegar ao Vasco já mostrava que não era um jogador comum. Depois de se destacar no futebol colombiano, ele ganhou espaço fora do país, chamou atenção com números impressionantes e acabou sendo negociado com o futebol europeu em uma transação milionária. Só que nem sempre o encaixe acontece de imediato por lá, e foi justamente nesse cenário que surgiu a oportunidade perfeita para o Vasco agir no mercado. Com conhecimento e leitura de oportunidade, o clube trouxe o jogador inicialmente por empréstimo, enxergando um potencial enorme que talvez ainda não tivesse sido totalmente explorado. E o tempo provou que a aposta foi certeira. Mesmo antes do fim do vínculo inicial, o Vasco decidiu agir rápido e garantir a permanência do atacante, investindo pesado para adquirir boa parte dos seus direitos econômicos. Foi um movimento ousado, mas que hoje parece totalmente justificável quando se olha para o desempenho dentro de campo. Andrés Gomes não só correspondeu como superou expectativas, se tornando peça-chave e referência ofensiva de um time que precisava de protagonismo. O impacto dele é visível em cada partida. Velocidade, drible, tomada de decisão e participação direta em gols transformaram o jogador em um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro neste momento. Não é exagero dizer que, na posição dele, poucos estão rendendo tanto quanto ele atualmente. E quando um atleta atinge esse nível, é inevitável, os olhares do futebol europeu voltam com força. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Clubes de ligas importantes já começaram a se movimentar nos bastidores, buscando entender valores, de negociação e, principalmente, o quanto seria necessário para tirar o jogador de São Januário. Internamente, o Vasco mantém cautela, mas sabe muito bem que segurar um talento desse tamanho não depende apenas da vontade do clube. Existe mercado, existe valorização e existe um momento que pode ser decisivo na carreira do atleta. O cenário fica ainda mais delicado quando se considera o calendário internacional. Andrés Gomes já entrou no radar da seleção colombiana e tem grandes chances de participar de compromissos importantes nos próximos meses. Isso naturalmente aumenta a vitrine, eleva o valor de mercado e coloca o jogador em um patamar ainda mais alto de interesse. E todo mundo sabe como funciona: quanto maior a exposição, maiores são as propostas que chegam. Hoje, o Vasco olha para a situação com dois pensamentos bem claros. De um lado, a possibilidade de realizar um lucro gigantesco, algo que pode entrar para a história do clube em termos financeiros. De outro, a perda de um atleta que faz diferença dentro de campo e que pode impactar diretamente o desempenho da equipe no restante da temporada. É aquela decisão que não envolve só números, mas também ambição esportiva. Os valores que começam a circular nos bastidores já mostram o tamanho da oportunidade. O investimento feito anteriormente pode ser multiplicado de forma significativa, colocando o Vasco em uma posição extremamente favorável do ponto de vista financeiro. Só que, ao mesmo tempo, surge a pergunta que divide opiniões entre os torcedores: vale a pena abrir mão de um jogador nesse nível agora, no meio de uma construção esportiva que ainda está em andamento? A diretoria sabe que qualquer decisão vai gerar impacto. Não é apenas vender ou segurar, é entender o momento do clube, o projeto em andamento e o que se espera para o futuro próximo. Porque quando se trata de um jogador como Andrés Gomes, não existe escolha simples. Cada caminho traz consequências diferentes, tanto dentro quanto fora de campo. E enquanto essa situação se desenrola, o torcedor acompanha tudo com aquela mistura de ansiedade e expectativa, tentando imaginar qual será o desfecho dessa história que, neste momento, está longe de ser definida. Enquanto essa novela segue ganhando novos capítulos nos bastidores, o Vasco da Gama também se movimenta fora das quatro linhas para tentar entender decisões que causaram revolta recente. A diretoria decidiu agir de forma firme e já iniciou um pedido formal junto à Confederação Brasileira de Futebol para ter acesso aos áudios, imagens e toda a comunicação do VAR na partida contra o Cruzeiro. O objetivo é claro:
buscar transparência em lances que, na visão interna, tiveram interferência direta no resultado do jogo. A bronca não é pequena e envolve situações bem específicas. Jogadas que poderiam ter sido marcadas como pênalti, decisões que passaram despercebidas e, principalmente, a ausência de revisão em momentos considerados cruciais. O clube quer entender por que determinados lances não foram sequer analisados no monitor pelo árbitro de campo, enquanto outros receberam intervenção imediata. Essa diferença de critério é o que mais incomoda e levanta questionamentos dentro de São Januário. O sentimento é de que não dá mais para aceitar esse tipo de situação de forma passiva. A postura agora é de cobrança, de registro e de pressão institucional. Porque quando o clube formaliza esse tipo de reclamação, ele não está apenas olhando para um jogo específico, mas tentando evitar que episódios semelhantes se repitam ao longo da temporada. É uma forma de marcar posição e mostrar que existe atenção ao que acontece dentro de campo, inclusive nos bastidores da arbitragem. Existe também uma percepção interna de que, mesmo que a resposta não venha de forma imediata ou não traga consequências diretas no curto prazo, o simples fato de documentar e questionar já muda o cenário. A arbitragem passa a saber que está sendo observada com mais rigor, e isso pode influenciar decisões futuras. É um movimento estratégico, que vai além da indignação do momento e busca algum tipo de equilíbrio competitivo. E no meio de toda essa tensão, o elenco tenta manter o foco no que realmente pode controlar, o desempenho dentro de campo. Um dos nomes que chama atenção nesse sentido é o de Thiago Mendes, que mesmo fora de uma das últimas partidas não se afastou da rotina de preparação. Pelo contrário, continuou treinando forte, mostrando comprometimento e deixando claro que quer estar sempre pronto para ajudar o time. Esse tipo de postura não passa despercebido internamente. Em um elenco que ainda busca estabilidade e regularidade, ter jogadores com esse nível de dedicação faz diferença no ambiente. Thiago Mendes vem construindo, pouco a pouco, uma relação de identificação com o clube e com a torcida, algo que vai além do desempenho técnico. É entrega, é atitude e a vontade de fazer parte de algo maior. E essa mentalidade pode ser fundamental para o próximo desafio. O Vasco tem pela frente um clássico que naturalmente carrega pressão, intensidade e expectativa elevada. Em jogos assim, não basta apenas qualidade técnica, é preciso concentração máxima e um grupo alinhado emocionalmente. Tudo o que aconteceu nos últimos dias, tanto dentro quanto fora de campo, pode servir como combustível ou como distração, e a forma como o time vai reagir a isso pode dizer muito sobre o momento da equipe. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com atenção redobrada. Existe uma cobrança natural por resultados, mas também uma expectativa de postura, de competitividade e de resposta após episódios polêmicos. O ambiente é de cobrança, mas também de apoio, especialmente em partidas que exigem algo a mais do elenco. E é justamente nesse tipo de cenário que alguns jogadores conseguem se destacar e assumir protagonismo. No fim das contas, o Vasco vive dias intensos, daqueles que testam não apenas o elenco, mas toda a estrutura do clube. Entre possíveis negociações importantes, questionamentos sobre arbitragem e preparação para jogos decisivos, o momento exige equilíbrio e decisões bem calculadas. Cada movimento pode influenciar diretamente o rumo da temporada, e a margem para erro começa a diminuir conforme os desafios aumentam. E nesse cenário cheio de tensão e expectativa, o ambiente dentro do elenco do Vasco da Gama ganha ainda mais importância. Porque não é só o que acontece nos 90 minutos que define o rumo de um time, mas também a forma como o grupo reage aos bastidores agitados. E, nesse ponto, a comissão técnica tem trabalhado forte para blindar o elenco, tentando manter o foco total no próximo compromisso, que promete ser daqueles jogos que mexem com o emocional de qualquer torcedor. A preparação para o clássico vem sendo tratada como decisiva, não apenas pelo peso do confronto, mas pelo momento que o clube atravessa. Existe uma necessidade clara de dar uma resposta dentro de campo, principalmente depois de tudo o que aconteceu na última rodada. O sentimento é de que o time precisa transformar a indignação em energia competitiva, canalizando toda essa pressão em desempenho. E é justamente aí que nomes mais experientes começam a ganhar protagonismo nos bastidores. Jogadores com rodagem entendem melhor esse tipo de situação e sabem como equilibrar emoção e concentração.
A liderança dentro do vestiário passa a ser fundamental para manter o grupo unido e evitar que fatores externos atrapalhem o rendimento. Porque quando a bola rola, não tem espaço para distração. Ao mesmo tempo, a possível saída de Andrés Gomes continua rondando o ambiente, mesmo que ainda não exista nada concretizado. E isso, inevitavelmente, mexe com o grupo. Afinal, estamos falando de um jogador que hoje é referência técnica e uma das principais válvulas de escape do time. A simples possibilidade de perdê-lo já gera discussões internas sobre reposição e adaptação tática. A comissão técnica sabe que precisa começar a pensar em alternativas, mesmo que de forma preventiva. Porque o futebol é dinâmico e decisões podem acontecer rapidamente, principalmente quando envolvem propostas do exterior. Ter um plano B não significa abrir mão do jogador, mas sim estar preparado para qualquer cenário que possa surgir de última hora. Enquanto isso, o torcedor segue dividido. Tem quem enxergue a venda como inevitável e até necessária do ponto de vista financeiro, mas também tem quem defenda a permanência a todo custo, pensando no impacto esportivo imediato. E essa divisão reflete exatamente o momento do clube, que vive entre a necessidade de crescer financeiramente e o desejo de ser competitivo dentro de campo. Dentro de São Januário, a diretoria tenta equilibrar essas duas forças. Não quer enfraquecer o elenco em um momento importante da temporada, mas também sabe que oportunidades desse tamanho não aparecem toda hora. É uma decisão estratégica que pode influenciar não só o presente, mas também o futuro do clube em termos de planejamento. E no meio de tudo isso, o grupo segue treinando, se preparando e tentando manter a concentração. Porque independentemente de qualquer negociação ou polêmica, o calendário não para. O próximo jogo está logo ali, e a exigência por resultado é imediata. É nesse tipo de contexto que se separa um time comum de um time que realmente quer brigar por algo maior. E quando a bola começar a rolar, todo esse cenário externo fica como pano de fundo para aquilo que realmente importa: desempenho. O Vasco da Gama sabe que precisa entrar em campo com uma postura diferente, mais firme, mais concentrada e, principalmente, mais eficiente nas decisões. Jogos grandes são definidos e qualquer vacilo pode custar caro. A expectativa é de um time mais ligado, mais intenso e com uma entrega que represente exatamente o que o torcedor espera ver em um momento como esse. Nesse contexto, a responsabilidade coletiva aumenta, mas alguns nomes naturalmente carregam um peso maior. Andrés Gomes, por tudo que vem apresentando, segue sendo observado de perto, tanto pelos adversários quanto por quem acompanha o futebol de fora. Cada jogada, cada arrancada e cada decisão dentro de campo podem influenciar não só o resultado da partida, mas também o rumo da própria carreira do jogador, que vive um momento de valorização evidente. E é justamente por isso que o ambiente promete ser de intensidade máxima do início ao fim. A torcida deve fazer sua parte, empurrando o time e criando aquela atmosfera que só um clássico proporciona. Dentro de campo, cabe aos jogadores transformar esse apoio em atitude, em concentração e em resultado. Porque, no fim das contas, é ali, nos 90 minutos, que todas essas histórias começam a ganhar um desfecho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em São Januário, os rumores começam a circular com a mesma intensidade da brisa que sopra da Baía de Guanabara. Algo parece estar se movimentando nos bastidores do Vasco da Gama. E no centro dessas especulações está o presidente Pedrinho. Nos corredores do clube, pessoas próximas à diretoria afirmam que o ex-ídolo tem adotado uma postura silenciosa desde que assumiu o comando. Nada de grandes anúncios ou promessas públicas. Em vez disso, reuniões discretas, conversas reservadas e uma estratégia que parece pensada para surpreender no momento certo. Agora, segundo comentários que ganham força dentro do clube, essa calma pode estar prestes a resultar em uma jogada importante. O que se comenta em São Januário é que Pedrinho estaria preparando uma cartada no mercado da bola. Um novo reforço pode estar a caminho, e a expectativa é de que a contratação tenha peso suficiente para mexer com o ambiente do elenco e reacender o entusiasmo da torcida. Até agora, nenhum nome foi confirmado. O mistério faz parte da estratégia.
Mas nos bastidores já há quem diga que as negociações avançaram de forma silenciosa nas últimas horas. Movimentações incomuns no clube, possíveis contatos com empresários e a discrição absoluta da diretoria apenas alimentam ainda mais as especulações. Entre torcedores e analistas, as teorias começam a surgir. Alguns acreditam que o Vasco pode estar buscando um jogador experiente, capaz de trazer liderança e estabilidade ao grupo. Outros imaginam a chegada de um atleta mais jovem, com velocidade e potencial para empolgar as arquibancadas de São Januário. Pedrinho, por sua vez, mantém o perfil reservado que tem marcado sua gestão. Quem convive com o presidente garante que ele prefere agir primeiro e falar depois. Se essa filosofia estiver mesmo em prática neste momento, a torcida vascaína pode ser surpreendida em breve com um anúncio que ninguém fora do círculo mais próximo conseguiu antecipar. Por enquanto, o clima em São Januário é de expectativa. A torcida acompanha cada movimento com atenção, enquanto o silêncio da diretoria apenas aumenta a curiosidade. No futebol, grandes surpresas costumam nascer longe dos holofotes. E no Vasco, tudo indica que algo importante pode estar sendo preparado nos bastidores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.